Daqui a 40 anos, o Brasil vai ter mais idosos do que jovens. Esse é um dos dados da pesquisa de projeção da população feita pelo IBGE. Os motivos são a redução gradativa da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. O envelhecimento da população precisa estar na ordem do dia dos gestores públicos. E é sobre isso que vamos conversar no Alerj Debate de hoje. Eu recebo o cirurgião dentista Bruno Chagas, presidente do Instituto de Assistência dos Servidores do Rio, o IASERJ. A advogada Fátima de Miranda e Silva, presidente da Comissão de Atendimento à Pessoa Idosa da OAB-RJ. Também aqui no estúdio, o professor Renato Peixoto Veras, diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT. Obrigada pela presença de todos, bem-vindos ao Alerj Debate. Gostaria de começar com o Dr. Bruno. O senhor lançou agora em setembro, esse ano, o livro Viva Mais, Terceira Idade com Saúde e Qualidade de Vida. O livro traz dicas para viver melhor depois dos 60. Fala um pouquinho do livro para a gente. Verdade. Obrigado pelo convite. Tá? Uma boa tarde aos participantes também. Esse livro nós vimos uma necessidade, de abordar diversos temas, onde eu e outros 21 coautores falamos sobre a terceira idade. Então nós temos médicos no livro, dentista, farmacêutico, enfermeiro, advogado, sexólogo, ou seja, diversos temas abordados dentro de um livro só. Hoje eu sou gestor do Instituto de Assistência dos Servidores de Estado, onde nós temos uma unidade voltada para idosos, que é o Hospital Eduardo Rabelo. Fica na Zona Oeste do Rio. Na Zona Oeste, baseada em Campo Grande. Então nós vimos essa necessidade, eu e a doutora Ana Gil, que é fisioterapeuta e coordenadora do livro. Então nós resolvemos reunir essa categoria de profissionais para poder abordar, essa que agora é um tema tão importante. Antigamente os idosos, a partir de 40, 50 anos, o pessoal já era considerado um pouco idoso. Agora nós já temos outra realidade, perspectiva de vida, expectativa de vida. E eu já acho que 60 está muito jovem também, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Queria que o senhor falasse sobre essa unidade do IASERJ. Como é que ela funciona? Quais são os principais serviços oferecidos à população? Olha, nós do IASERJ oferecemos cerca de 21 especialidades lá na unidade Eduardo Rabelo. Nós assumimos em janeiro, agora de 2019, onde a unidade atendia através de livre demanda, ou seja, os idosos chegavam na unidade, enfrentavam aquela fila física, literalmente, e através de distribuição de senhas. Hoje, de acordo com a legislação, a gente tem que integrar a unidade, nós tivemos que integrar, na verdade, através da plataforma CIGEG e SER, que são as plataformas do Estado e do município para regulação. Então, nós realmente tivemos que pegar essa plataforma e nos adequarmos. Então, hoje, o paciente que quer ser atendido no IASERJ não precisa mais ser servidor público. Hoje, o IASERJ se acoplou ao SUS, e essas plataformas de regulação. Então, atendemos todo o Rio de Janeiro, porém, através da regulação voltada através da Clínica da Família. Entendi. E o senhor é cirurgião dentista, como eu falei no começo. O que o cirurgião dentista pode falar em relação aos idosos? Então, apesar de ter uma formação como cirurgião dentista, a minha especialidade é bucomaxilofacial. Nossa, explica essa palavra aí. Eu sei. Então, a minha especialidade, bucomaxilo, é voltada para a parte de traumas da face. Paciente que sofre acidente automobilístico, idosos que recebem tombo, são vítimas de tombos em casa. Então, fratura de nariz, fratura de mandíbula, dos maxilares. Isso acontece muito? Uma rotina, infelizmente. Isso aí acho que a gente pode até dissecar um pouco sobre isso, sobre a prevenção dos acidentes dentro de casa, para os idosos, É um problema sério. Porque hoje a realidade, como eu falei, os idosos estão mais ativos, por conta até mesmo da globalização, uso de celulares, acesso ao esporte. Então, em casa, o ideal seria os familiares proverem corrimões ali dentro das plataformas de acesso. No chuveiro. No chuveiro também. Isso tudo Onde tem piso frio, piso molhado, É verdade. Tudo isso tem que ser visto na casa que tem os idosos para evitar que aconteçam os acidentes e com isso as fraturas de face. Acidentes que podem ser fatais, É verdade. Lembrando que a nossa especialidade também faz a parte de tumores de face, cistos de origem dentárias.
infecções, aqueles pacientes que têm um queixo muito para frente, né, que chama prognatas, aqueles pacientes com perfil de Noel Rosa, né? A gente lembra bem do Noel Rosa, aquela feição de passarinho, não tem né? queixo. Não tem queixo. Tudo isso é a nossa especialidade. E essa especialidade é atendida na unidade do IASERJ? Lá não. Não. Não, lá não. Mas a gente está providenciando para poder chegar à cirurgia maxilofacial lá também, ainda esse ano. Vamos torcer, então. Grande. É verdade. Agora eu queria ouvir um pouquinho a doutora Fátima. Nós temos no Brasil o Estatuto do Idoso, né? Até o livrinho que está aí com você. É uma lei de 2003 que especifica todos os direitos, as prioridades das pessoas idosas. Quais são as principais demandas das pessoas idosas na justiça, né? Quando elas procuram os direitos delas? Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. As demandas judiciais, elas atualmente é o endividamento dos idosos, né? O endividamento dos idosos é uma coisa que se preocupa muito. Eu entendo que nós não estamos preparados ainda, todos os segmentos da sociedade, para nós começarmos a lidar, que é uma coisa muito nova referente aos idosos. Né? O endividamento patrimonial na nossa comissão... O que causa, na opinião da senhora, esse endividamento da pessoa idosa? Eu entendo que o idoso, ele vai, né, ele é uma forma, né, dele, principalmente banco, né, são os consignados, entendeu? Os consignados, os cartões de crédito, né? São as campanhas, infelizmente, de publicidade. Né? Então, Mas são gastos com remédio, com plano de saúde, ou são gastos com a família? Não, são gastos geralmente com remédios. Geralmente uma coisa que eu observo muito no estudo da nossa comissão, eu vejo hoje os idosos, eles sustentando os netos, sustentando os filhos desempregados, né? O que nós estamos vivendo. Então sempre são os avós. Né? É uma crise econômica que está sobrecarregando os idosos. Justamente. Acho que o Renato quer dar uma palavrinha. Estou pensando alto. Como o tempo de vida se alonga, as pessoas estavam organizadas socialmente a trabalhar um tempo, aposentar, tinha uma aposentadoria digna, que era a continuação do seu salário, e poucos anos depois morria. Hoje as pessoas vivem muito, as famílias são nucleares, pequenas, os idosos têm que proteger seus familiares. Sim. E a Previdência hoje em dia está maltratando muito os velhinhos. E portanto, é aquela Previdência que vai proteger aquela família, né? Portanto, nós temos uma crise da Previdência, temos uma crise de uma conquista que é viver mais e temos uma crise social muito grande no país. Somando isso tudo, coitado do idoso, ele paga o pato. Está endividado. Muito endividado. E o que eu queria saber também, Fátima, que a gente ouve muito na imprensa, em todo lugar, é a questão do plano de saúde, que aumenta muito para o idoso. Como é que isso chega lá na comissão da OAB? Realmente, nós temos alguns casos, né? Os planos, eles são muito, assim, duros, né? Não só com os idosos, né? Você paga e na hora de você usar, eles começam a colocar, né, determinados, principalmente a parte de prótese. Eles não querem cobrir. Mas o Estatuto do Idoso diz bem claro saúde, que os planos não podem ser abusivos com os idosos. Não podem. E a justiça, ela está soberbada de trabalho. De casos, eu entendo que eu entendo que o processo eletrônico ele distanciou um bocado as partes. Os advogados, as partes, é uma demanda muito grande, né? Fizeram o estatuto, que houve algumas mudanças, né? Prioridade 80, 65, né? Mas na realidade não é assim que funciona, né? Eu faço direito administrativo, como eu falei para você, eu lido muito com precatórios, né? As varas de fazenda pública. E é uma demanda, muitos morrem e não recebem. Eu acho que tem que ter uma reforma, eu acho que tem que ter, como eu estava falando com você antes, a questão do idoso tem que chamar a sociedade, tem que chamar a família, que na realidade nós não estamos preparados.
né? As leis vêm, né? Nós não estamos preparados para lidar com o idoso. Saúde, transporte, né? Eu acho que é um Brasil a novo, família, né, que a gente vai ter que se abrir para ele. A família, né? Eu venho de uma formação que você tem que respeitar o idoso, né? Então essa modernidade da família também, né? Que o pai trabalha, a mãe trabalha, todo mundo trabalha, né? É um problema sério, doutores, aqui, é a saúde. Quem vai cuidar do idoso, né? Não, quem vai cuidar do idoso é a saúde. Eu vejo, assim, hospitais sucateados, o SUS, né? Como eu estava falando com você recentemente, eu mesmo, graças a Deus, a minha mãe foi, assim, particular, a gente não está preparado. A gente não está preparado para cuidar. E o idoso cada vez vivendo mais. É verdade. Deixa eu ouvir o Renato agora. Eu acho que a gente tem que entender a transição demográfica, que foi uma mudança do padrão de idade da população mundial e a brasileira também. Quando a população era mais jovem, você morria aos 50, 55, 60 anos, as doenças eram agudas. Hoje em dia as doenças são crônicas. Qual é a mudança de aguda para crônica? Por exemplo, um sarampo. Em 10, 12 dias, ou cura ou... mata. Ou leva problema. Mas a cura se dá em 99% dos casos. Sim. Hoje em dia, você tem hipertensão, diabetes, e as pessoas convivendo com isso. E você vai ter que conviver com isso não por 5, 10 anos, mas a vida toda. Porque uma doença crônica, ao estar estabilizada, ela não regride mais. Você pode estabilizar, monitorar. Para isso, você tem que ter modelos assistenciais diferentes. As faculdades de medicina não trabalham com isso, trabalham na intervenção, no médico especialista, no hospital, que é um erro absurdo. Se a gente pega o modelo americano ou o modelo inglês é 2 vezes mais barato e 2 vezes mais eficiente. Por quê? Porque ele foca, né, na antecipação do agravo, na antecipação da doença. Então, nós temos um modelo equivocado, com a população hoje em dia envelhecendo, com as doenças sendo crônicas e sem investimento necessário para o setor saúde, o que faz com o setor privado, só uma parcela muito restrita da população pode pagar. E mesmo essa parcela, cada vez regride de plano para ter um plano mais barato, mais barato, mais barato. O nosso SUS sofre um problema muito grande de financiamento inadequado. O SUS, para existir, para ser bom, precisa de financiamento do Estado, isso não cai do céu, e o setor privado cobra um preço que é elevado para o idoso, mas você tem que entender que o idoso tem múltiplas doenças. Então, para que ele possa funcionar, o preço é muito caro. Então, nós temos um conjunto de fatores que a gente deveria ter um grande fórum, não da doença, não da família, não da patologia, mas um conjunto de situações onde a questão do financiamento e da cobertura para o idoso seja importante, onde a questão da previdência esteja incluída, ou seja, é um debate político e econômico da mais alta relevância, mas nós vivemos um momento onde esse setor não tem sido muito privilegiado. As universidades sofrem, o setor social sofre, o setor de saúde sofre, então... Os serviços públicos serviço público. Quer dizer, nós vivemos num certo dilema. Queremos ter uma população envelhecida, porque é bom. Ruim antigamente você morria cedo. Queremos ter uma população envelhecida, queremos ter 4, 5 gerações na família, queremos ter a bisavó e a criancinha recém-nascida. Agora, para isso, né, o Estado tem que ser forte. Obrigada, Renato. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. No segundo bloco, a gente vai falar da UNAT, que a gente ainda não falou. É só um minuto. O Alerj Debate volta já já.